Olá pessoal, nesse exercício nós temos 4 hastes metálicas de mesmo comprimento formando aqui um quadrado de área A numa certa temperatura. Depois essas 4 hastes vão sofrer um acréscimo de temperatura, o mesmo acréscimo de temperatura cada uma, e elas vão passar a ter agora um comprimento maior, vão sofrer uma dilatação, vão ter um novo comprimento cada uma, formando uma área que eu chamei aqui de A'. E o exercício chama de ΔA o incremento da área, que seria exatamente a diferença dessas duas áreas que ele forneceu. Seria a área maior menos a menor, a área que eu chamei de A' menos a área que ele chamou de A. Essa expressão, pessoal, que ele trouxe para mostrar o incremento da área, ela vem da expressão da dilatação superficial. Quando uma área dilata, nós podemos calcular a variação da área, a dilatação da área, fazendo a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é comum a gente chamar de beta, vezes a variação de temperatura. Nessa questão, ele chamou a área inicial simplesmente de A e o coeficiente de K. Ele trocou essas letras. E ele quer que a gente calcule o valor desse coeficiente de dilatação superficial, o valor do K. Então, nós poderíamos olhar aqui para a questão e pensar da seguinte forma. O sistema nosso inicialmente está numa temperatura. Quando ele é aquecido, essas hastes vão sofrer um acréscimo no seu comprimento devido ao fenômeno da dilatação. Então, todos os lados desse quadrado vão aumentar uma quantia que a gente vai chamar de ΔL. Então, nós temos que o comprimento final de cada haste seria o comprimento que as hastes tinham inicialmente, mais o tanto que elas aumentaram, a quantia que aumentou. E esse ΔL seria exatamente a dilatação linear, a variação do comprimento de cada haste, que nós poderíamos calcular usando a expressão de dilatação linear, comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação das hastes, que vale alfa, vezes o ΔT. Então, como todas as alternativas estão utilizando o alfa, aqui o alfa e o ΔT, nós precisaríamos fazer aparecer em alguma expressão o alfa e o ΔT. Então, ele aparece aqui, eles vão aparecer na expressão do ΔL. Feito isso, nós podemos pegar a expressão da variação da área. A variação da área seria a área inicial, que ele chamou de A, vezes K, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. E nós vamos aqui abrir o significado do ΔA. Seria a área final menos a área inicial. Isso daqui é A vezes K vezes o ΔT. O que seria a área final nossa, né? Qual seria a área final? Como é um quadrado, essa área final seria o lado ao quadrado, L quadrado. Menos a área inicial seria o lado do quadrado inicial ao quadrado, seria L0 quadrado. Isso daqui vale o A nosso aqui, que seria a área inicial, eu também vou trocar por L0 quadrado, vezes K, vezes ΔT. Agora, para aparecer o coeficiente alfa, eu preciso substituir no lugar do L essa expressão. O comprimento final é o comprimento antigo mais o tanto que dilatou. Eu vou escrever isso. Comprimento antigo mais a quantia que ele aumentou, ΔL, menos L0 quadrado. Isso aqui é L0 quadrado vezes K vezes o ΔT. Agora a gente vai desenvolver o quadrado perfeito. Relembrando aqui o quadrado perfeito, que seria A mais B vezes A menos B. A mais B vezes A mais B. Nós poderíamos desenvolver, a gente poderia escrever esse produto dessa forma e fazer a distributiva, ou lembrar, né, que essa expressão seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vou desenvolver aqui.
quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ΔL quadrado. Isso daqui menos L0 quadrado. A gente não pode se perder aqui com as letrinhas. ΔT. Então, nós sabemos o significado do ΔL. Nós vamos abrir agora o significado do ΔL nessas expressões. Aqui já dá para a gente eliminar o L0 quadrado com menos L0 quadrado. Então, vai ficar 2 vezes L0. O ΔL seria L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu substituí esse ΔL aqui, nessa expressão toda, mais ΔL ao quadrado. Nós vamos pegar essa expressão aqui e elevar todos os termos ao quadrado, vai ficar L0 ao quadrado, vezes alfa ao quadrado, vezes ΔT ao quadrado. A gente pegou essa expressão e elevou ao quadrado. É igual a L0 quadrado, vezes K, vezes ΔT. Então, aqui, pessoal, nós temos L0 vezes L0, que também é L0 ao quadrado. Então, nesse primeiro termo nós temos L0 quadrado, nesse segundo termo também, e do outro lado da igualdade também L0 quadrado. Como em todos os termos aparece L0 ao quadrado, eu posso dividir os dois lados da igualdade por L0 ao quadrado. Então, nós conseguimos aqui eliminar esse L0. Por isso que tanto faz o nome que a gente dá para os lados do quadrado aqui, para o lado inicial do quadrado. O exercício nem trouxe um nome aqui para a gente chamar o lado inicial do quadrado, porque acaba cancelando. Nós temos aqui também o ΔT aparecendo em todos os termos. O ΔT aparece no primeiro termo, no segundo e depois do outro lado da igualdade. Vou dividir também a expressão toda por ΔT, os dois lados da igualdade por ΔT. Vai ficar 2 vezes, então eu posso eliminar esse ΔT, esse ao quadrado e esse ΔT. Vai ficar 2 vezes alfa, esse aqui sobrou somente 2 vezes alfa no primeiro termo, mais no segundo termo alfa ao quadrado vezes ΔT, ao quadrado eliminei, é igual ao K, que é o que nós queríamos descobrir, que o exercício estava perguntando. Então, a letra K, o coeficiente de dilatação superficial, é 2α mais alfa ao quadrado vezes ΔT. Teríamos aqui a alternativa A.